Agora sim. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Primeiramente, agradecer a presença de todos os nossos associados que aqui estão, em especial a doutora Daniele Tonon, que nossa convidada especial, aceitou prontamente esse convite da Abracan para compartilhar conosco nesse webinar aspectos gerais da MP. Eu gostaria aqui de citar aqui brevemente o currículo da doutora Daniele Tonon, advogada com pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito, tem especialização em Direito do Consumidor e Transmediação, Resolução de Conflitos. E ela é parte da equipe da MSMV Advogados. Doutora Daniele, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? A Amanda já fez uma introdução, eu também gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sei que está todo mundo aí nesse momento, né, de dificuldade, mas ao mesmo tempo buscando informações e conhecimento. O escritório, desde o início que começou essa pandemia, ele também entrou nessa onda de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, de esclarecer melhor algumas situações, não só para clientes, tá? Mas para todo mundo. Eu acho que apesar da grande quantidade de informações que a gente está tendo, é importante ter informações de fontes confiáveis, né? Você vê em muitas situações algumas informações perdidas, desconexas, então a gente optou aí por compartilhar um pouquinho. Então, agradeço demais a Abracan, a Amanda aí que deu todo o suporte necessário para o escritório e é sempre um parceiro da MSMV Advogados. Não sei se a Amanda vai ainda falar, acho que sim, né, Amanda? Eu gostaria, sim, acho que ela vai pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado. Exato. Mas se caso tenham alguma dúvida, queiram fazer algum tipo de interrupção, pode ligar, pode falar. É só porque às vezes a gente ainda vai falar sobre aquele assunto e acaba que a dúvida antecipa uma parte do que a gente vai falar. Mas não tem problema. Como a doutora havia falado, é interessante que as perguntas sejam elucidadas a posterior da apresentação. Se for possível, vocês deixarem a pergunta registrada no chat ou acionar o recurso da voz no pós-apresentação, será ainda melhor, tá? E eu gostaria também já de deixar avisados a todos, além de manterem seus microfones no mudo, para que possamos evitar ruídos externos, também avisá-los que a apresentação da doutora e também outros documentos que aqui serão compartilhados, eu deixaria à disposição de vocês no final do evento, através do chat, para que vocês possam fazer o download. Combinado assim, pessoal? Então, deixo a palavra à doutora. Doutora, muito obrigada. Imagina, Amanda, obrigada a vocês. Gente, a intenção de ter esse encontro hoje é realmente um bate-papo, tá? Não quero aí ser nada muito cansativo e é só um bate-papo a respeito da medida provisória. Apesar do tema falar sobre a medida provisória 936, a gente vai fazer uma introdução com outras. Eu só vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que acho que fica mais fácil. Tem uns slides. Vocês estão escutando bem, gente? Porque eu tô num apartamento novo, tem obra aqui, por incrível que pareça, tá? Então tá, beleza, vi um positivo ali. Ó, compartilhar com vocês. O tema é aspectos gerais da MP 936. Porém, a gente tem que fazer uma introdução a respeito do que vem acontecendo. Acho que todo mundo está passando aí por diversas mudanças, um período de muita mudança. E desde a decretação do estado de calamidade pública, é comum agora a gente ouvir na televisão o termo medida provisória, MP, né, que a gente é mais familiarizado,
Mas o que isso significa? Eu não sei se todos conhecem, tá? Então eu vou fazer aqui só uma explicaçãozinha. Essas medidas provisórias, elas são normas com forças de leis, editadas pelo presidente da República e em situações de relevância e urgência. Apesar de elas terem um efeito imediato, ela necessita de aprovação depois pelo Congresso Nacional, para ser de fato incorporada, tá? Então, ela precisa depois da validação. Com essa questão do estado de calamidade, a gente teve também uma redução no período de aprovação dessas MPs, tá bom? E o que a gente observou também, que é bem interessante, é que desde a decretação do estado de calamidade no estado de São Paulo, que foi no dia 19/3 aqui, no decreto 59.283, o presidente Jair Bolsonaro, ele editou 35 medidas provisórias. Dessas medidas, gente, só uma que não tem relação com o com a questão do Covid, tá? Com a questão da pandemia. Todas as outras medidas, elas estão relacionadas de alguma forma à questão dos combates e dos programas para se enfrentar a pandemia. A maioria, tá? Se você vai ver no site do Congresso, a maioria disponibilizando créditos. Hoje, para o nosso bate-papo, a gente decidiu separar duas medidas provisórias, porque elas afetam e são utilizadas por a grande maioria das empresas, ok? Aqui. A primeira medida provisória que a gente vai falar, fazendo uma introdução, ela foi editada no dia 22/3 e ela autorizou algumas questões importantes, porque a gente estava vindo do início ainda da pandemia, né? O reconhecimento do estado de calamidade foi no dia 19, então a gente teve uma medida aí muito rápida do presidente que disponibilizou algumas situações. O que ele permite aqui nessa medida provisória? Que empregador e empregado, por meio de acordo individual, possa fazer a decretação do teletrabalho, então as partes, sem alterar o contrato de trabalho, se determina que o funcionário vai passar a trabalhar em casa. O home office, que acho que está todo mundo fazendo, assim como o pessoal do escritório está, inclusive eu. A gente tem a questão do teletrabalho, isso não altera o contrato de trabalho, de forma alguma, não precisa se anotar em carteira de trabalho, e você tem as questões dos meios de controle que têm que ser feitos com cuidado. A antecipação de férias individuais. Aqui é importante falar que a antecipação de férias é sem o aval do funcionário, ok? Então, diferente das férias que antes eu combinava, que eu tinha a questão de verificar qual era o período de gozo do funcionário, se já estava podendo conceder férias, se eu ia conceder numa melhor data para que ele pudesse fazer uma viagem, aqui eu vou simplesmente conceder e antecipar as férias, inclusive de pessoas que não têm período aquisitivo, uma medida de segurança, porque a gente teve aí o fechamento de alguns estabelecimentos. Alguns não, né? Muitos. Aqui também é possível fazer a concessão de férias coletivas, também sem eu pedir o aval do meu funcionário. Mas, doutora, eu preciso avisar? Precisa, gente, claro, precisa avisar. Eu só não preciso da autorização dele. Lembrando que essas duas medidas são medidas que a gente teve que tomar com muita rapidez. Então, eu não consigo organizar a minha escala de férias. Não, eu vou decretar ou a antecipação das férias individuais para os funcionários da minha empresa, de empresas que às vezes ficaram funcionando parcialmente, ou eu vou fazer a concessão de férias coletivas, se eu estiver pensando num estabelecimento que não presta um serviço essencial e que está completamente fechado. O que eu tenho que respeitar aqui? Eu tenho que avisar o meu funcionário com 48 horas de antecedência, ok? Eu preciso formalizar esse documento de alguma forma. Muitas convenções determinaram, e acho que até o próprio governo também assim estabeleceu, que eu posso avisar por meios alternativos. Então, antes, diferente daquele comunicado que eu tinha que ir lá, chamar meu funcionário, ele ia comparecer na empresa para assinar, agora eu tenho os meios alternativos.
WhatsApp, e-mails, outros tipos de mensagens, entendeu? Então, assim, desde que eu formalize e avise o meu funcionário com 48 horas de antecedência, eu estou respeitando aquilo que está determinado na medida provisória. A questão das férias coletivas, a gente tem uma particularidade, por quê? As férias coletivas, de acordo com a CLT, eu precisaria avisar o sindicato e o Ministério da Economia com 10 dias de antecedência. Só que, gente, aqui, pensando no dia 22/3, quando ela foi editada, se eu fosse avisar o sindicato e o Ministério da Economia com 10 dias de antecedência, eu não teria a aplicação imediata, eu não teria o efeito que foi pensado quando essa medida provisória foi editada, que fosse algo de fato imediato. Por isso que, nesse caso, eu não preciso avisar com a antecedência. Depois a gente vai ver até uma discussãozinha que isso gerou, mas a gente vai ver mais ali para o final, que também está envolvido com a outra medida provisória. Outra questão que essa medida provisória 927 permite é o aproveitamento e antecipação de feriados. Então, o que eu vou fazer junto com o meu funcionário? Eu vou fazer um acordo individual, listando todos os feriados que eu estou antecipando. Alguns estabelecimentos ficaram fechados por poucos dias e depois voltaram a funcionar, seja por meio de liminar, ou seja porque, de fato, estão aí enquadrados como atividades essenciais. Então, eu consigo fazer, junto com o meu funcionário, um documento prevendo isso. Eu estou antecipando todos os feriados. Caso de feriado religioso, eu preciso de autorização expressa do meu funcionário. Então, o importante é se fazer um documento que você pode compartilhar, inclusive por e-mail, com esse funcionário, e ele vai te dar o ok, ou até mesmo por WhatsApp, listando quais são os feriados que eu estou antecipando e depois como que ele vai compensar esses feriados, depois trabalhando. Então, a gente vai só organizar dessa forma. O que eu estou antecipando, é possível que eu antecipe até o final do ano? A medida provisória permite a antecipação dos feriados até o final do ano. Aqui, um ponto interessante dessa MP, porque ela, apesar, né, das outras questões, ela vai um pouquinho do contrário, principalmente quem está acostumado aí com a área trabalhista, ou que milita na área trabalhista, ou que também faz parte do departamento pessoal, não está acostumado com esse termo. Mas a medida provisória, de certa forma, ela criou, não é que ela criou, né? Ela autorizou o banco de horas negativo, algo que a gente sempre aí é muito contrário, né? Principalmente quando você vê questões trabalhistas envolvendo algumas empresas que usam esse banco de horas de forma equivocada. Mas aqui, pela medida provisória 927, foi autorizada a criação, sim, de um banco de horas trabalhistas negativo. Então, o funcionário agora vai ficar em casa para depois compensar esse período. Como que eu vou compensar isso? Eu vou criar esse banco de horas e o meu funcionário, e depois empresa e funcionário vão ter 18 meses passado do encerramento do estado de calamidade, tá? Então, a gente tem que observar isso. No prazo de 18 meses, começa a contar depois de encerrada toda essa loucura que a gente está vivendo. Eu tenho 18 meses para fazer essa compensação. Então, meu funcionário vai fazer hora extra. Aí a gente não pode esquecer qual é o meu limite de horas extras diárias. Então, eu posso fazer 2 horas extras diárias, respeitar as minhas 10 horas. Essas questões não mudam, tá, gente? Então, inclusive a questão do intrajornada, eu preciso respeitar as 11 horas de uma pegada para outra, de um dia de trabalho para o outro. E isso não muda. Isso a MP, ela permaneceu, ela não alterou. O que ela criou aqui, o que ela possibilitou foi a criação de um banco de horas negativo, que era muito diferente do que a gente estava acostumado. A gente antes só trabalhava com o banco de horas positivo. Aqui, uma questão importante para a gente falar é como esse estado de calamidade, o fechamento e a própria medida provisória, ela veio
né, de uma forma muito rápida, as empresas não estavam preparadas. Eu acho que por mais que qualquer empregador falasse, eu estou me preparando, eu estou acompanhando o que está acontecendo aí mundialmente, porque a gente teve, né, essa experiência primeiro acompanhando em outros países, para depois de fato começar a lidar com essa realidade aqui no Brasil, ninguém se preparou o suficiente. Essa que é a verdade, né? Ninguém estava esperando essa proporção ou não estava acreditando que ia tomar essas proporções. Então, o que a medida provisória ela permite é uma questão aqui de um alívio para o empregador pagar as férias. Então, caso a empresa vá considerar as férias, seja ela coletiva ou individual, eu vou poder fazer o pagamento do adicional de 1/3 de férias após a concessão, até a data do 13º. O que eu tenho que pagar de forma imediata é o saldo de salário, tá? Então, isso eu preciso pagar de forma imediata. O pagamento das férias também, eu posso fazer depois, até o 5º dia útil, depois do início das férias. Então, eu vou contar um mês e aí eu vou fazer o pagamento das férias. O terço constitucional eu pago até o 13º e o pagamento das férias eu pago um mês depois do gozo. Eu pago imediato o saldo de salário. Isso daí acabou dando um pouquinho, né, gente, de alívio para os empregadores que precisaram conceder férias coletivas ou férias individuais para muitos funcionários. Né? Antes você estava ali trabalhando com uma escala de folga, que você, dentro da sua escala, você estava falando de 2 férias, 3 férias. Hoje eu tenho empresas que deu férias coletivas, que concedeu férias individuais para mais da metade, só está operando com delivery, com vendas pela internet. Então, a realidade aí de muitas empresas mudou e o financeiro não estava preparado, né? Então, essa foi uma questão que a medida provisória ela permitiu para dar realmente um alívio para o empregador. Agora, a gente vai de fato pro assunto. A gente vai de fato pro tema, que é a medida provisória 936. Essa medida provisória 936, ela não é tão recente, ela é do dia 1º de abril, mas ela é, acho que uma das mais importantes, pelo menos assim, do meu ponto de vista, né, pensando em medidas provisórias que afetem a relação de trabalho, ela é uma das mais importantes e ela ainda está sendo alvo de muita discussão e muita reflexão por parte dos empregadores. E dúvidas por parte dos empregados, porque a gente não pode esquecer também do outro lado. A gente tem o empregador que às vezes, né, faz esse acompanhamento, tem esse direcionamento com o escritório, com uma assessoria, mas a gente tem um empregado que está recebendo essas informações só via, né, internet ou de algumas notícias. Então, muitas pessoas ainda estão com dúvidas. O que essa medida provisória ela estabelece que foi de extremamente importante? Ela institui o programa de manutenção do emprego e da renda. E ela possibilita só 2 coisinhas. Ela possibilita a redução da jornada e do salário e a suspensão do contrato de trabalho. Falando da redução da jornada, a gente tem que pensar que ela autoriza aqui a redução de 25%, 50% ou 70%. E aí a gente tem que observar que ela não determina a questão da limitação. Eu posso aplicar para todos os meus funcionários. O que eu vou ter que observar aqui é qual que é a renda mensal desse funcionário. Então, ela cria um planinho aqui que eu vou compartilhar também com vocês e vocês vão ter acesso, a Amanda vai disponibilizar para vocês esse plano de que é diferente. Mas a gente vai falar um pouquinho a respeito dela no aspecto geral. Eu posso aplicar a redução de jornada e salário pelo prazo máximo de 90 dias. E, em contrapartida, o benefício vai ser pago pelo governo, de acordo com o seguro-desemprego, como vocês estão vendo aqui.
tá bom? Aqui está o valor, ó, de 1.045 a 1.813. Importante, a gente não pode esquecer, alguns empregadores esquecem desse fato. Quando eu faço a redução da jornada e do salário, eu tenho que, de fato, fazer a redução da jornada, gente. Então, eu não posso só aplicar a redução do salário, falar que eu estou fazendo a redução da jornada e pronto, lavar minhas mãos. Não, eu tenho que aplicar as duas questões, redução de jornada e salário. Caso fique configurado depois que não houve o respeito à redução de jornada, esse acordo aqui, ele é nulo, ok? Então, é muito perigoso a gente fazer isso de uma forma que, olha, eu só estou fazendo aqui no papel. Não, é importante a gente respeitar. Apesar de ser um estado de calamidade, as regras precisam ser respeitadas. E aqui são essas duas questões, redução de jornada e salário. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Assim que eu conseguir sair aqui. Vou compartilhar com vocês aqui uma arte que a gente fez pelo escritório e que ela fala bem aqui a questão do quanto que eu posso fazer de redução. Então aqui, gente, o que a gente fez para ficar bem assim mastigadinho, e é essa a arte que a Amanda vai compartilhar com você. Essa e uma outra artezinha que a gente fez. Como que eu posso aplicar essa redução? A redução de 25% eu vou aplicar aqui e o funcionário vai receber 25% do benefício pelo governo. Eu posso fazer esse acordo individual com todos os meus empregados e o acordo coletivo também com todos os meus empregados. O que vai mudar são as reduções aqui maiores. A redução de 50%, o meu funcionário vai receber o correspondente, 50% do seguro-desemprego, e eu posso fazer acordos individuais com os funcionários que eles recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos da Previdência, que é aqui, esse valor, 2.202. Acordo coletivo, eu vou sempre poder fazer com todos os funcionários, não tem problema. Lembrando que acordo coletivo vai participar o sindicato, vai ter toda aquela questão das assembleias que o sindicato está fazendo, mas ainda de uma forma mais moderada, nesse estado de calamidade e distanciamento social, a gente não pode reunir todos os funcionários para discutir isso. Mas a gente sabe que alguns sindicatos estão nomeando representantes, então está tendo, sim, essa discussão. Acordo coletivo eu vou poder fazer com todos os meus funcionários para fazer todos os tipos de redução. Agora, se eu for fazer uma redução de 50%, eu tenho que observar 50% e 70%, tá? É porque não muda aqui a questão do enquadramento no acordo individual. Para fazer uma redução de 50% ou 70%, eu tenho que observar o quanto que o meu funcionário recebe. Se ele tem uma renda de até 3 salários mínimos, 3.117, ou se ele ganha mais de 2 tetos da Previdência, 12.212, eu posso fazer por meio de acordo individual. Se ele se ele foge desses 2 tipos de salário, eu vou fazer por acordo coletivo. Eu tenho que buscar o sindicato. Aí aqui, vamos até aproveitar para já falar sobre a questão da suspensão do contrato. A suspensão do contrato, diferente da redução de jornada e salário, foi estabelecido que é só um prazo de 60 dias. E aqui eu vou ter que observar a renda oferida pela empresa também, a renda bruta do ano passado. Se a empresa tiver tido uma renda de até 4.800.000, eu não preciso pagar nenhum tipo de ajuda obrigatória. Então, o valor do benefício vai ser 100% concedido pelo governo. Eu posso fazer por acordo individual para os funcionários também que recebam de até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos. Acordo coletivo, todos os tipos de funcionário. Isso prevalece igual.
Se eu estiver falando de uma empresa que tiver oferido uma renda maior que 4.800.000, é obrigatório o pagamento de 30% do salário do empregado. E o benefício concedido pelo governo vai ser só de 70%. E aqui prevalece a regrinha. Eu posso fazer por acordo coletivo com todos os funcionários e para fazer acordo individual, eu vou ter que fazer com os funcionários que recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos. Essa ajuda compensatória, como está aqui no nosso comunicado, ela não vai ter natureza salarial, ela não integra a base de cálculo para imposto de renda, para declaração de ajuste, ela não integra nada, nem para o fundo de garantia. E quando eu for anotar, se for o caso da empresa que tem que pagar, vai ser identificado justamente como isso, ajuda compensatória mensal. Assim como no caso da redução, quem tem a suspensão do contrato de trabalho também tem uma estabilidade pelo mesmo período. Então, o que a AMP possibilitou? Que eu criasse, que eu fizesse a suspensão do contrato e da redução de jornada e trabalho, possibilitando que eu fizesse por acordo individual. Eu tenho que observar algumas questões. Como que eu vou avisar meu funcionário? Eu tenho um prazo? Eu posso aplicar imediato? Não. Eu tenho 2 dias de antecedência. Eu preciso avisar com 48 horas de antecedência. Como que eu posso fazer essa comunicação? Posso fazer para o WhatsApp? Pode. Pode criar um grupo no WhatsApp com todos os meus funcionários que vão ter o contrato suspenso? Sim. A nossa recomendação é, se você vai fazer a suspensão de todos os funcionários, se cria um grupo, faça um comunicado geral, estabeleça quem é ali a pessoa que ele vai ter que procurar caso ele tenha algum tipo de dúvida, porque os funcionários ficam com dúvida, ficam assustados com isso. Muita gente, a gente percebeu que muitos funcionários acabavam confundindo suspensão com demissão. Então, eu estou sendo demitido e daqui 60 dias eu vou ser recontratado? Não, gente, é só uma suspensão. Então, você tem que tomar cuidado como você passa essa informação para o seu funcionário. É importante, a gente sabe aí que a gente está passando por um período de distanciamento, então não tem aquela rotina do dia a dia, pelo menos em muitas empresas, né, que são fechadas, você não tem aquele contato próximo, aquele olho no olho, que é muito importante. Então, assim, quanto mais informações você passar, quanto mais canais você deixar aberto para o seu funcionário buscar ajuda e buscar entender essa questão é melhor. A gente sabe, se não vira aquele telefone sem fio, que essa história vai sendo distorcida, até chegar num nível que fica, nossa, horroroso, né? Ninguém entendeu nada. Aqui, outra questão importante, que eu até falei no comecinho, não sei se vocês lembram, quando saiu essa medida provisória, ficou se discutindo muito, porque depois de um tempo teve uma discussão no STF, que foi por meio de uma ADIM, a 636, que falou sobre a obrigatoriedade de se comunicar o sindicato, de se ter o aval do sindicato. Quando a medida provisória foi criada, e quando você lê o texto, não é esse o entendimento que muitas pessoas tiveram, mas existiu sim uma liminar que foi concedida falando que eu tinha que ter o aval do meu sindicato. Então, todos os clientes ficaram desesperados, porque além de ter que comunicar o meu funcionário com prazo de 48 horas, eu teria que ter autorização do sindicato, eu teria que ter também, avisar o Ministério da Economia. E aí, a gente teve uma decisão bem recente, aqui no dia 17/4, que derrubou essa liminar. Quando você lê o voto que derrubou, né, os votos, na verdade, dessa ADIM, que julgou esses embargos, eles são um pouco confusos, mas você entende que ficou mantida o respeito ao acordo individual. Gente, a CLT, desde a reforma dela, ela já trouxe isso de uma forma mais forte, de que é válido o acordo que eu faço com o meu funcionário.
Claro, ela limitou algumas questões, então eu não posso fazer acordo sobre tudo, mas num momento como esse, existindo uma medida provisória, existindo essa previsão da CLT, então eu tenho que respeitar que ali as duas partes sentaram e conversaram para se fazer um acordo individual. Então, essa liminar, quando derrubada, foi justamente com base nisso. O que ela manteve é que depois de feito esse acordo, eu preciso comunicar. Então, eu não preciso ter o aval do sindicato. Uma vez feito, eu respeitei o prazo de 48 horas de antecedência. O meu funcionário aceitou. Ok, eu vou comunicar o sindicato e vou comunicar o Ministério da Economia. Se o sindicato não falar nada, tá válido. Continua com o acordo, ele segue. Eu vou continuar aplicando e vou tocando. O que pode acontecer? O sindicato pode interferir de alguma forma, doutora? Pode. Ele pode estabelecer algum tipo de intervenção, principalmente porque depois dessas medidas provisórias, muitos sindicatos acabaram adotando e liberando também aditivos à convenção. Então, a gente pega alguns sindicatos, é impossível citar todos, gente, mas você pega alguns sindicatos que, por exemplo, no caso da suspensão do contrato de trabalho, mesmo para uma empresa que tem uma renda oferida menor que 4.800.000, estabeleceu o pagamento de 15% de ajuda compensatória. E o funcionário vai receber 100% de ajuda do governo. Então, é importante, além de se verificar e entender melhor as medidas provisórias, de se atender também às questões do sindicato. Porque, como eu já disse, muitos sindicatos foram caminhando junto com as medidas provisórias. Então, você tem sindicatos que teve a primeira medida provisória, fez um termo aditivo. Teve agora essa segunda, a 936, soltou um segundo aditivo. Eles vão se equilibrando e alguns sindicatos foram estabelecendo regras diferentes, que se não observadas, quando você comunicar o sindicato, ele vai bater justamente nisso. Espera aí, aqui eu estabeleci o pagamento de 15% e você não pagou. Então, eu vou aqui questionar essa suspensão ao contrato. E quando acontece isso, a gente tem deflagrada aí a negociação coletiva, né? Então, é importante olhar. Aqui, uma questão que a gente colocou do porquê que a gente escolheu esse tema. Como eu disse, essa medida provisória 936, ela não é tão nova, ela é de abril, né? E acho que a gente que está vivendo em quarentena, parece que a gente está há muito tempo. Então, quando a gente fala, 1º de abril, gente, 1º de abril passou faz tempo, né? A gente está aqui, já tanta coisa aconteceu. Então, apesar dela não ser nova, o porquê que ela é extremamente importante? Quando a outra medida provisória veio, vocês viram que uma das possibilidades era a concessão de férias individuais e férias coletivas. E com isso, na ânsia, né, de se resolver e de verificar o que eu vou fazer com os meus funcionários, eu estou fechado, o que eu faço? Férias. Então, agora, nesse mês de maio, tem muitas empresas que os funcionários estão retornando de férias. E aí se fica essa questão, o que eu faço agora? Eu já dei férias. Muitas empresas utilizaram para queimar também banco de horas, né? A gente aconselhou muitas empresas a queimar banco de horas. Tinha, assim, uma carga e foi o momento ideal. Eu não tenho mais feriado para antecipar. Eu já estou com o meu funcionário para voltar de férias. Então, agora é um momento de reflexão a respeito disso. Eu posso fazer a suspensão? Ou o meu funcionário ele pode voltar a trabalhar? Todo mundo está esperando, né? A gente teve aí a renovação do período de quarentena, a gente vai agora até dia 31. Então, está todo mundo nessa ânsia. Como vai voltar? Como vai ser quando voltar? Também tem esse medo de como que vai acontecer as coisas. Então, ainda, apesar de não ser tão nova, a MP
936, ela é MP do momento, quando você pensa nessa questão trabalhista. Porque as empregadoras estão pensando no que eu posso fazer. Se é melhor eu suspender, se é melhor eu reduzir. E aqui uma questão muito importante que a gente vem falando e vem explicando, principalmente quando a gente tem um contato com os dois lados, empregador e empregado, é para deixar claro que essas medidas, elas foram criadas para a manutenção do emprego e da continuidade do trabalho. Eu não posso pensar que no estado que a gente está vivendo, nesse caos inteiro, com empresas fechadas, com empresas já pedindo falência, recuperação judicial, com empresas que antes operavam 100%, estão fazendo só delivery, venda comercial, reduziu, todo mundo está passando por um estado de recessão. Eu não posso pensar que eu, empregador, vou ter que pagar o salário inteiro do meu empregado. Essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar aqui. Por quê? Eu não consigo, se eu for pagar todas as verbas, o salário normal que eu estava acostumada a pagar para o meu funcionário, eu vou quebrar. Eu não vou conseguir superar esse período que a gente está passando e vou ter forças para voltar depois. Eu vou quebrar antes disso. Então, quando a gente conversa com os dois lados, a gente sempre pontua essa questão. Eu estou falando aqui da manutenção da renda e não do salário ou da remuneração. E eu não estou em tempos normais, eu estou falando de medidas extremas, que elas precisam ser tomadas, principalmente para a gente evitar a falência, demissão em massa. Então, o importante agora é existir uma convergência de interesses. Eu preciso passar a informação para o meu funcionário de uma forma transparente. Eu preciso explicar para ele a situação de uma forma legal, que ele consiga entender. Eu tenho que deixar alguém ali à disposição para tirar dúvidas desse funcionário. Eu preciso que o meu DP entenda o que eles estão aplicando, porque se eu não tenho uma pessoa que não entendeu isso, como que ele vai explicar para o outro? Então, é muito importante eu tomar esses cuidados. Se é possível, eu preciso que o sócio mande uma mensagem, eu preciso que o dono se apresente, vai lá em frente. A gente tem que enfrentar isso juntos. E eu tenho que entender que eu preciso colaborar com a minha empresa, porque depois de superada toda essa questão, eu tenho para onde voltar. Agora, se eu pensar só no meu salário, não, mas meu salário não era esse, eu não vou ter para onde voltar. Aqui é uma reflexão que eu fiz ontem, quando eu estava revisando essa palestra. O que vai acontecer depois de superada essa crise? E essa reflexão, gente, é até maior do que MP, relação de trabalho. É uma reflexão assim que a gente tem que levar mesmo para a nossa vida. O que a gente está vivendo agora vai ficar marcado, né, no momento histórico. Com certeza vai ter um antes e um depois. As relações sociais, sejam individuais ou coletivas, entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, elas se alteraram muito e elas estão cada vez mais se adaptando. A gente está mudando paradigmas, a gente está alterando a nossa rotina, se a gente não tinha mais tempo, agora está todo mundo em casa, mas ao mesmo tempo a gente está em casa, mas trabalhando muito. E a gente está também acompanhando tudo isso que vem acontecendo. E é o meu desejo, eu espero que vocês tenham essa mesma questão, que a gente possa tirar uma lição positiva disso tudo. Como eu disse, sem pensar nisso de MP, de relação de emprego, de outras questões que a gente está vivendo, econômicas e tudo, pensando realmente na questão de ser humano. O que a gente vai mudar como ser humano? Como que vai ser daqui para frente? Eu acho que, mais do que tudo, a gente agora aprendeu que a gente precisa do outro, né? Você vê muita gente falando isso e é realmente o importante. A gente precisa do outro, é o coletivo. Ainda que agora, nesse momento, a gente esteja distanciado um pouco, né? É o coletivo, mas um pouquinho separado, mas que para daqui a pouco todos possam estar juntos, todos possam estar bem e
tirando alguma lição disso tudo. Muito obrigada, gente. Era realmente esse o bate-papo que eu pensei em ter com vocês, que o escritório planejou fazer. Não queria que fosse algo cansativo. Espero que ninguém tenha dormido. Espero que todo mundo tenha acompanhado bem, tenha entendido. Desculpa os barulhos aqui, porque estou em home office, casa faz barulho, não tem como. E eu estou à disposição caso tenha surgido alguma dúvida, caso vocês queiram fazer algum comentário, para a gente discutir alguma coisa. Estou aqui, fiquem à vontade. Doutora, bom dia, Teixeira GK Corretora, tudo bem? Bom dia, Teixeira. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade e a sua brilhante apresentação, viu? Eu pensei que ia ouvir muitos termos juridiquês, mas você foi de uma didática sensacional. Parabéns, tá? Olha, eu sei que se a gente abrir para as perguntas, vão aparecer N perguntas e cada caso vai ser um caso diferente, né? Mas eu, como tenho um viés de risco, tá? Eu tenho certeza que os empregadores vão fazer o máximo possível para cumprir as leis e a MP nesse momento de pandemia. Agora, eu gostaria de ouvir da doutora qual a sua visão com referência a passivos trabalhistas nesse período de pandemia, apesar que a sua mensagem é perfeita, é sustentabilidade, é união, mas a gente falando em juridiquês agora, a gente não sabe o dia de amanhã. Isso pode ter um passivo muito grande para as empresas. Qual o seu ponto de vista? Obrigado. Teixeira, vamos lá. Eu acho que é uma dúvida de todos e até dos nossos clientes do escritório. Mas o que a gente vem pontuando muito com o cliente? Eu acho que daqui para frente vai ter que ser pensado de uma forma diferente. É claro, a medida não vai, essa mudança não vai ser automática. Mas o que eu espero, o que eu brinco com os meus clientes eu espero que os juízes, quando recebam uma reclamação trabalhista, não tenham uma amnésia. Mas cabe aí ao advogado lembrar também o cenário que a gente viveu. Por exemplo, a gente teve alguns casos, falando aqui de clientes do escritório, que tiveram que fazer algumas demissões. E aí buscaram o escritório para falar, eu posso parcelar verbas rescisórias? Não tem previsão nenhuma, não tem MP nenhuma que prevê isso. Alguns sindicatos autorizaram o parcelamento de verbas rescisórias no caso de fechamento da empresa. E aí as pessoas acabaram confundindo um pouco. Doutora, mas é a única forma que eu tenho para pagar o meu funcionário. Então, o que você faz nessa questão? Eu viro para o meu funcionário e falo, como a gente sabe, tem muitos empregadores que falam, se vira, vai buscar lá os seus direitos depois, ou eu sento com o meu funcionário e falo, vamos negociar um acordo individual aqui, para mim te pagar essas verbas parceladas, pago em 2 vezes, pago a multa do fundo de garantia e pago as verbas rescisórias em 2, 3 vezes dentro das minhas condições. Como vai ser esse acordo analisado pelo juiz, a gente só vai saber realmente no caso de uma reclamação trabalhista. Mas nos casos que a gente vem enfrentando, quando a gente pode orientá-los, a gente fala o seguinte, tenha uma conversa franca com o seu funcionário, explique o seu cenário. E também, no caso de uma reclamação trabalhista, é isso que vai acontecer. Eu vou ter que fugir, quando eu elaborar uma defesa, pensando no processo, né? Advogado adora pensar na desgraça, que já é o processo, eu vou ter que criar todo o cenário. Eu não vou poder falar só daquele funcionário isolado. Eu vou ter que falar de todas as férias que eu tive que pagar, de todos os funcionários que eu mandei embora. Eu vou ter que fazer o cenário global da minha empresa para explicar que aquela medida ela foi tomada não porque eu quis prejudicar o meu funcionário e guardar um fundo de caixa, mas foi porque eu realmente não tinha dinheiro para fazer de outra forma. Então, é essa a opinião que eu tenho ainda, por enquanto, a gente não enfrentou nenhum processo, nenhum dos nossos clientes recebeu nenhum tipo de reclamação trabalhista, pelo contrário, o que a gente está percebendo é que a questão de você se discutir com o funcionário, de você fornecer informação de uma forma transparente, vem ajudando. Por quê? Porque ele está entendendo, ele está vendo que isso não é
uma questão da empresa que está querendo prejudicá-lo, ele está percebendo que não, é uma questão global, mundial, entendeu? Então, é uma medida extrema. Eu não sei se a sua resposta, a sua pergunta foi respondida completamente, mas eu entendo foi que... sim, doutora. Foi sim. É um cenário ponto... que a gente... Pode falar, desculpa. Não, desculpa você. Desculpa, doutora. Foi sim respondida. O ponto crucial que você falou é a cabeça do juiz, até porque a nossa CLT é de 1900 e Guaraná com rolha, né? Pois é. Mas você percebe, assim, eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente vem acompanhando bastante, não só a questão de medidas provisórias, mas a questão também do trabalho do sindicato, que foi uma boa oportunidade para o sindicato mostrar aí para que realmente ele veio, né? A CLT já tinha rebaixado um pouquinho, tirado um pouquinho do poder do sindicato, e muitos sindicatos agora, com essa questão da crise, surgiram de novo de uma forma mais presente. Então, saiu uma MP, saiu uma manifestação do sindicato. Tem sindicatos que disponibilizaram modelinhos de acordo individual, de como funcionar, de como fazer com o funcionário, que mandaram comunicados para os funcionários que são, né, participam ali de uma formativa do sindicato. Então, você percebe que a informação, ela está chegando. Ela tem que chegar de uma forma bem clara, porque, como a gente falou, eu não posso pensar só que eu estou passando essa informação pro empregado, pro empregador. Eu tenho que pensar que eu estou passando para o outro lado também, que ali na outra ponta eu vou ter um empregado que vai receber essa informação. Então, se eu for falar de uma forma toda juridiquês, se eu for mandar um comunicado todo, assim, desconexo, sem a proximidade, que é o que a gente está precisando, realmente, grupo, ficar junto, vamos vencer, é essa questão que a gente está precisando. Se eu for tirar o meu funcionário disso, ele vai se sentir só mais um ali na fila e aí ele não vai querer participar, ele não vai ajudar. Agora, se ele se sentir realmente recebido, protegido pela empresa, eu acho que isso diminui com certeza o risco de no futuro a gente ter uma reclamação trabalhista. Doutora, muito obrigado e parabéns mais uma vez, ok? Muito obrigado. Gente, eu vou tentar acompanhar aqui pelo chat, tá? Eu não sei se tem alguma pergunta por aqui. Doutora, sim, Clóvis doutor. Aqui da Treviso. Oi, Clóvis, pode falar, estou escutando. Durante a sua fala, e agora também, depois de responder ao amigo Teixeira, eu percebi que há um espaço ainda para falar um pouquinho sobre algumas notícias que foram veiculadas um pouco depois da MP ser publicada, que para uma parcela, digamos assim, dessa sociedade atingida pela pandemia, obviamente de empregados, haveria uma certa imposição deste acordo para 25% ou 70% até. Ou seja, que de fato não teria havido uma negociação, e sim os empregados simplesmente teriam recebido o acordo formalizado para assinatura. Como é que a senhora vê isso? Bom, eu acho que foge aí de tudo que a gente está defendendo, até como, sendo muito sincera, escritório que trabalha no consultivo de empresas, tá? A maior parte dos clientes do escritório são empresários, são empresas, e isso foge até do que a gente vem falando para os nossos clientes, que é a conversa franca, é você se negociar de fato, explicar. Eu acho que se você estiver ali conversando com o seu funcionário e explicar os cenários e as opções que você tem, não tem como ser uma imposição. Só que entendo também a sua pergunta de que, infelizmente, em algumas situações, simplesmente se chegou um documento para ser assinado, que o funcionário não tem o conhecimento. Nesses casos, tem o sindicato, tem o próprio Ministério da Economia, né, que vai atuar aí agora mais, uma forma mais ativa, verificando esses acordos, e eu sei que muitos sindicatos, citando algum aqui que me surgiu na cabeça,
os sindicatos de bares e restaurantes, depois dessa medida provisória da 936, ele fez um segundo termo aditivo à convenção. E nesse termo, ele determina ali nas disposições finais que o sindicato vai ter até 1 ano para depois fiscalizar os acordos que foram comunicados. Nisso eu entendo que se vai questionar a questão da manifestação de vontade, se não teve um vício no consentimento desse funcionário, se não teve a ameaça, apesar de perceber também que em muitos casos a gente tem sindicatos que, como esse mesmo sindicato que eu citei, que em sua convenção determinou que o funcionário que não aceitar a redução ou a suspensão, ele pode pedir demissão. Então, assim, ele jogou pro funcionário essa questão. Eu estou negociando com você. As ofertas que a empresa pode disponibilizar são essas. Caso você não queira, você tem total liberdade de pedir demissão. Esse foi o mesmo sindicato que eu acabei de citar, dos bares e restaurantes. Na primeira convenção, no segundo termo, ele menciona isso. Então, eu entendo que é dessa forma. O sindicato ele vai depois ter que buscar, ou em caso de uma reclamação trabalhista, eu vou ter que, de alguma forma, comprovar, eu, empregado, que eu não concordei. Como que é o meu meio de fazer isso? Manifestando ali, mostrando minha manifestação de vontade. Essa é a minha única forma. Então, no mesmo sentido de que a empregadora pôde comunicar por WhatsApp, se o funcionário recebeu isso, ele pode manifestar ali, não, eu não estou de acordo, eu não posso, eu não aceito essa redução, ou essa redução está errada, porque não observou ali que eu estou fora daquele limite, que o meu acordo teria que ser via acordo coletivo. É por isso que, como eu falei no início, o escritório, né, e eu vejo que muitos outros profissionais optaram por, nesse momento de dificuldade, fazer lives, fazer vídeos, gravando para os dois lados, para que todos possam entender essa situação. Perfeito, ok. Muito obrigado. Imagina, eu vi aqui, gente, no chat, agora eu perdi de novo, mas acho que era a Débora que fez uma pergunta, não sei se ela está aqui ainda, mas tem uma pergunta com relação ao banco de horas negativo e antecipação de férias, sem no período aquisitivo. Sim, eu posso fazer e em caso de demissão eu desconto depois. A funcionária gestante também. Funcionária gestante, grupo de risco, gente. Então, ela, mais que todo mundo, ali junto com as pessoas de idade, pessoas com problemas de saúde conhecidos, né, asma, essas questões todas, estão no grupo de risco. Então, são as primeiras pessoas que eu tenho que pensar no caso de férias, antecipação de feriados, a questão do banco de horas. Eu tenho que dar prioridade para esse tipo de pessoa. Mas eu posso fazer sim. Não tem nada de diferente na MP. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, eu não consegui ver aqui no chat se tinha mais alguma. Se alguém tiver, pode falar que eu estou escutando. Se não, eu acho que a Amanda já disponibilizou o material para vocês. Eu espero que seja de grande ajuda. Realmente é um resuminho daquilo que a gente conversou hoje. Foi um material que o escritório disponibilizou nas redes sociais. E eu espero que ajude, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Agradeço demais a atenção de todos. Eu sei que uma segunda-feira é difícil, é o dia número 1 do trabalho, que a gente está cheio de problemas para resolver. Então, eu agradeço esse tempinho que vocês tiveram para acompanhar aí o nosso bate-papo de hoje. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. E aqui no chat, estou acompanhando algumas dúvidas. Nós temos aqui a pergunta da Bianca Paixão. Ah, tá. Acabei de ver. Quanto vírgula era a redução, se for necessária, sétima. A senhora consegue visualizar? Tô lendo. Já li uma vez, vou ler outra. A gente sempre lê 2 vezes aqui. Quanto vírgula era a redução, se for necessária?
A Bianca tá aí ainda? Não sei. Oi, doutora. Bianca, me explica melhor aqui essa sua dúvida. Na verdade, assim, eu não estava conseguindo desbloquear aqui o meu áudio, por isso que eu acabei não mandando. Havendo a necessidade de trabalho extraordinário durante o período que vigorar a redução. Tá com demanda no departamento, uma galera saiu de férias, uma pessoa X precisa ficar a mais no trabalho. Se eu tenho banco de horas instituído, essa 7ª, 8ª horas a mais, eu posso colocar no banco ou é facultativo se eu quiser também pagar como extra? Tá. Mas você tá falando de uma empresa que já tem banco de horas, que ela não criou agora junto com a medida. Eu já tenho banco de horas. Tá. Olha, não é o mais correto, porque como a gente discutiu ali durante a palestra, eu realmente tenho que aplicar essa redução. Mas se for uma exceção, um diazinho, eu entendo que você pode colocar no banco de horas ou fazer o pagamento de hora extra. Agora, exceção, isso não pode ser regra, porque aí, se eu tiver todo dia a necessidade do meu funcionário fazer hora extra, eu não estou fazendo a redução, entendeu? E Entendi. Isso que é perigoso. Por quê? Porque depois eu vou pegar ali o cartão de ponto desse funcionário e falar, tá, ele teve a redução de jornada, a redução de salário, mas todo dia ele fez hora extra, então isso não foi redução, isso foi praticamente uma fraude. Entende? Entendo. Então, esse é o risco. Se for realmente uma exceção, a gente sabe que às vezes acontece, né? Tem empresas que estão funcionando, né? E a gente está todo mundo se adaptando a essa nova forma de trabalhar, mas exceção. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se não, é melhor manter pelo menos um funcionário sem participar dessa MP, sem a redução nenhuma, ele vai trabalhar na jornada normal, como a gente tem alguns estabelecimentos que estão fazendo dessa forma. Restaurantes que estão funcionando delivery, estão trabalhando jornada normal, sem redução nenhuma. Por quê? Porque tá uma loucura, tá todo mundo pedindo delivery, né? Então não adianta eu tentar aplicar uma questão que não vai caber dentro da minha empresa. Tem que tomar cuidado, tá bom, obrigada. No pior dos cenários, assim, considerando, já está vigorando essa redução, o funcionário, enfim, fez mais de uma vez, 2 vezes esses trabalhos extraordinários. Mesmo optando pelo pagamento da hora extra, a 50%, tudo certinho, ainda assim é um risco. De lá na frente não ser considerado uma fraude essa redução. Eu entendo que sim. Tá. Porque bom, muito obrigada. Você reduziu o salário dele, né? Então, entendi. E aí, tecnicamente, perigoso. ele estaria recebendo pela empresa e também um auxílio complementar, né? Também tem isso. Também tem essa questão, mas é um risco, tem que tomar cuidado. Se existe a necessidade desse funcionário fazer sempre essa hora extra, é importante eu dar uma olhadinha na minha escala, identificar o que está acontecendo para corrigir isso. E verificar se não é o caso desse funcionário fazer a jornada normal. Tá bom, muito obrigada, viu? Imagina. Eu acho que é só essa, né, Amanda? Doutora, por hora são essas as dúvidas. Gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de falar. Eu acho que não, doutora. Todas as dúvidas elucidadas. Só temos a agradecer. Muito obrigada pela brilhante apresentação. Obrigada, Amanda, de novo. Obrigada a todos que participaram, gente. Espero que todos fiquem bem, que a gente se recupere, que o próximo encontro, quem sabe, não é pessoalmente, né? Na Abracam. Com certeza. Todos torcendo para que essa fase seja apenas uma fase e passe rápido. Pois é. Gente, Agradeço a presença de todos. Doutora, mais uma vez agradecendo a sua presença, o aceite do nosso convite, recebo os agradecimentos em nome da nossa diretoria e eu gostaria de agradecer aos presentes, em especial ao apoio do escritório da MSMV. Estou vendo aqui o doutor João Paulo, o doutor Alessandro, muito obrigado por estar aqui conosco. Tá aqui também meu bracinho direito aqui, ó, Michele. Daniela Jardim, ela é uma pessoa maravilhosa. Ai deles, se não entram, depois na hora que eu voltar, eles vão ver.
Ai, muito obrigada mesmo. E eu conto com a presença. Sintam-se convidados em todos os nossos próximos webinários. Já teremos aí, aproveitando, deixei até no chat, todo mundo conseguiu baixar a apresentação e os documentos da doutora, eu deixei liberado ali no chat também, assim como os próximos eventos. Dia 13 tem mais, com a presença especial do senhor Geraldo Siqueira Magela, que ele trará a questão do Sistema Financeiro Nacional. Fica o convite a todos vocês esse dia 13, das 17 às 18 horas. Tá bom, pessoal? Deixo um abraço e, mais uma vez, muito obrigada, doutora Daniele. Prazer Imagina, tê-la Amanda. conosco. Seja sempre bem-vinda. Agradecida Vocês pela também. colaboração. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Uma Bom excelente restinho tarde, de uma excelente segunda. semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia.